Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. O islamismo é um sistema religioso que foi fundado no século sexto para sétimo, por um homem chamado Maomé. É um árabe. É a religião que como eu disse, que mais cresce no mundo. Ela ficou com o nome de islamismo. A palavra Islam significa submissão. E é o ponto central dessa religião, submissão a Deus, que tem o nome de Allah no islamismo. E, por sua vez, a palavra submissão vem de uma raiz que significa paz também. A palavra muçulmano, que descreve o aderente dessa religião, significa aquele que se submete a Allah. Hoje, pelas últimas estatísticas, essa estatística é feita por uma ONG internacional que monitora o crescimento das religiões, chamada Pew, P-E-W. Segundo ela, 1/3 da população mundial é cristã. Hoje, 33% dos habitantes do planeta Terra professam o cristianismo, e aqui envolve católicos e protestantes. Ou seja, nós temos aqui cerca de 2,18 bilhões de pessoas. Os muçulmanos representam o segundo maior grupo religioso do mundo, com 1,6 bilhões de seguidores, ou 23,4%. A estimativa que essa organização faz, é que no ano 2050, devido ao rápido crescimento do islamismo, já será a maior religião do mundo. No ano 2050, passando o cristianismo, ou pelo menos terá o mesmo número. De acordo com o último censo religioso feito pelo IBGE, referente a 2010, existem 35 mil muçulmanos no Brasil. Mas os centros islâmicos do Brasil contestam esse número e dizem que esse número é muito maior, passa de 1 milhão de muçulmanos no Brasil, o que representaria uma porcentagem ainda pequena, né, com relação à população brasileira. Mas, de acordo com o IBGE, os islâmicos cresceram no Brasil 29% nos últimos anos, que é um crescimento superior a boa parte das igrejas evangélicas. As comunidades islâmicas no Brasil, elas se concentram no sul do país, especialmente em Foz do Iguaçu e em outras cidades do Paraná. E essas comunidades são compostas, na maioria, de imigrantes que vêm de países árabes, como Bangladesh, Afeganistão, Paquistão, Angola, Moçambique, Palestina, Iraque, Jordânia, Índia, Síria, Gana, Líbano, Guiné, Senegal, Marrocos, Egito, Congo, Somália e do território da Caxemira. Quase todos eles entram como refugiados, alegando perseguição política ou religiosa, com o objetivo de obter o visto, e o nosso governo não tem feito praticamente nenhuma restrição e tem dado oportunidade para que esses imigrantes recebam asilo. E se de fato há perseguição, o Brasil faz bem em receber exilados, né? Nosso país tem uma tradição de receber pessoas que são perseguidas em outras partes. O islamismo ganhou notoriedade ultimamente, já de algumas décadas para cá, mas mais ultimamente, por causa de atentados terroristas por grupos que se declaram muçulmanos e que fazem esses atos terroristas em nome de Allah. Autoridades islâmicas em todo o mundo condenam esses atos e dizem que o islamismo é uma religião de paz. Ou seja, é um erro grosseiro dizer que todo árabe é muçulmano que apoia o terrorismo, né? E essa caricatura tem girado pelo mundo afora, criando, inclusive, perseguição a islâmicos e árabes pacíficos que moram em outros países. Nem todos os islâmicos concordam com estes ataques e a grande maioria dos muçulmanos prefere viver em paz e não apoiariam esse tipo de atitude que é feita
ou de guerra que é feita em nome de Alá. Eles dizem que o Islã é uma religião de paz. Então, em linhas gerais, é isso que aconteceu. O último atentado que ficou mais conhecido foi aquele em Paris, onde morreram 179 pessoas, e cuja autoria foi reivindicada pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico é uma facção do islamismo que dominou o Iraque e depois dominou a Síria. O alvo deles é um califado mundial sobre os árabes, unindo todos os árabes debaixo da Sharia ou da lei islâmica. E eles são sunitas, eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, que seguem essa interpretação jihadista do Alcorão ou da Guerra Santa, e acham então que estão justificados em atacar os não islâmicos para promover o islamismo em escala mundial. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas vamos ver então como surgiu o islamismo. O Maomé, que é o profeta do islamismo, nasceu na cidade de Meca no ano 570. E na sua adolescência e mocidade, ele teve contato com o cristianismo católico, e que já era desfigurado no início da Idade Média, porque ele ficou com a impressão de que os cristãos acreditavam que Maria era Deus ou que Maria fazia parte da divindade. Então, muita da reação inicial de Maomé contra o cristianismo é porque ele se deparou, ou o tipo de cristianismo que ele conheceu era aquele cristianismo já deformado do início da Idade Média. Aproximadamente com 25 anos de idade, ele diz ter recebido uma visita do anjo Gabriel, enquanto meditava numa caverna. E o anjo Gabriel apareceu a ele e disse para ele: recita, recita, recita. E ele não sabia recitar o quê, né? O que é isso, né? Recita, recita. E ele foge da caverna, espantado e sem saber o que aquilo queria dizer. E ninguém sabe ao certo, mas num período entre 6 meses e 3 anos, ele não recebeu mais nenhuma revelação, mas aí elas começaram a voltar, ou com a aparição do anjo Gabriel, ou então com visões que ele tinha, impressões fortes que o atacavam a qualquer momento do dia, né? Ele começava a suar, ficava vermelho e com tremores, e então aquelas ideias vinham para ele, que ele entendia então eram revelações que ele estava recebendo de Deus, que foi nomeado como Alá. Essas visitas do anjo Gabriel e estas revelações continuaram por cerca de 23 anos, até que ele morreu. E nessas aparições o anjo lhe trazia as palavras de Alá, que é a palavra árabe usada para Deus. Maomé não sabia escrever, mas ele decorava e recitava estas revelações e transmitia a pessoas próximas, que então começaram a copiar isso que Maomé dizia que tinha recebido através de revelação. Então, a coleção destas revelações, que foram transmitidas oralmente por Maomé a algumas pessoas que começaram a escrevê-las, compõem estas revelações escritas, o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Maomé, a princípio, né, não recebeu muito crédito, mas começou a ser reconhecido por familiares e parentes como sendo um profeta de Deus. Começou com sua esposa, depois seu filho, começaram a reconhecer que aquilo era de fato de Deus e que ele era um profeta que Deus estava levantando. Depois, algum tempo depois, já com mais seguidores, ele se muda de Meca para Medina, uma outra cidade. E lá ele se tornou não somente o líder religioso, mas político e militar dos seus seguidores. A nova religião que ele estava trazendo, essas novas revelações, formavam uma visão de civilização que incluía não somente uma liderança espiritual, mas também a criação de um Estado, de um sistema político, que seguiam leis políticas e religiosas. Então, desde o início, a intenção era criar algo político, uma nação, não é, islâmica, por assim dizer, que fosse guiada e orientada por estas revelações que estavam registradas no Corão.
E aí, naturalmente, à medida que o movimento em torno da figura de Maomé ia crescendo, começou a haver resistência, inclusive lá em Medina. E começaram algumas guerras sangrentas entre Maomé e seus seguidores. Você ainda hoje pode ir lá num desses centros de peregrinação, eu não sei se está em Meca ou Medina, mas a espada de Maomé está lá. Ele liderava o seu povo nestas guerras e, pelo que nós lemos, ele liderou o seu povo em mais de 20 guerras sangrentas para conquistar e derrotar os inimigos da nova fé e para ampliar o território islâmico. Ele era um guerreiro nesse sentido. Tem um registro aqui que na batalha de Uhud, ele matou Ubay ben Khalaf com suas próprias mãos e enviou à guerra mais de 40 expedições de guerreiros. Então, de fato, Maomé, ele pode ser considerado como o árabe mais influente que já existiu e talvez a pessoa mais influente na humanidade depois de Jesus Cristo, a julgar pelo número de seus seguidores. Era uma pessoa que foi reconhecida, que foi seguida, que foi temida e que consolidou a sua religião num império que avançou, conquistou terras, impôs a lei que ele diz ter recebido da parte de Deus. Ele morreu com 62 anos de idade em 632. A partir da morte dele, começaram as disputas da sucessão. Quem seria o sucessor de Maomé? E o sucessor de Maomé é chamado califa, não é? Quem seria o legítimo califa? E as brigas começaram, os sogros de Maomé, porque ele era casado com várias mulheres, os sogros começaram a disputar, tio também, gente mais próxima, e guerras sangrentas aconteceram. Se não me engano, dos primeiros califas, 2 ou 3 morreram assassinados exatamente pela briga pelo poder para quem haveria de seguir Maomé. O islamismo, então, de qualquer forma, se propagou amplamente e maiormente pela conquista militar das terras da Ásia, África e no Oriente. Em meados da Idade Média, o islamismo havia avançado muito mais em termos de território do que o cristianismo nos primeiros séculos da era cristã. Então, o avanço do islamismo foi alguma coisa extraordinária durante esse período. Nos outros estudos que nós fizemos, nós sempre fizemos a pergunta: qual é a fonte de autoridade? Essa é uma pergunta importante para a gente entender o que é que as pessoas aceitam como, o que é que essas religiões aceitam como fonte de autoridade. Bom, a fonte suprema de autoridade do islamismo é o Alcorão, que é exatamente a coleção das revelações de Maomé. Alcorão significa leitura por excelência ou recitação, referindo-se ao fato da forma como ele foi elaborado e também dizendo que ele pretende ser lido, recitado e decorado por todos aqueles que são seus seguidores. É a coleção, como eu já disse, dos ditos e frases, declarações de Maomé que ele recebeu supostamente do anjo Gabriel durante os 23 últimos anos de sua vida. Para o islamismo, o Alcorão é a palavra final e completa de Deus, a última revelação superior às escrituras hebraicas e aos escritos do Novo Testamento. O Alcorão reconhece a lei de Moisés como tendo sido dada por Deus e reconhece o Evangelho como tendo sido dado por Deus. Mas eles dizem que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo foram deturpados e que Jesus, quando subiu ao céu, levou a única cópia verdadeira do Novo Testamento. Então, o que nós temos hoje, o que os cristãos têm hoje, é uma versão adulterada do Novo Testamento. Para eles, o Alcorão é o livro final e maior e que suplanta e, portanto, num certo sentido, anula, não tira a importância, mas tira a validade do Antigo Testamento e do Novo. Se há divergência entre eles, vale o Alcorão, sempre vale o Alcorão. Mas eles reconhecem que Deus se revelou a Moisés e se revelou a Jesus Cristo. O Alcorão está na base da cultura islâmica, seus movimentos filosóficos e suas atividades culturais. Ele traz determinações para todas as áreas da vida.
e regulamenta todas as atividades humanas. O Alcorão é dividido em suratas, que são capítulos, né, com centenas de versículos. E ali você vê praticamente referências e orientações para todas as áreas da vida, por muitas áreas da vida. Existem diferentes linhas de interpretação do Alcorão dentro do islamismo. Fica até difícil falar do que é que os islâmicos acreditam em alguns pontos, a não ser naqueles pontos centrais que eu vou dizer aqui, porque há divergência de opinião sobre o que Maomé escreveu. Alguns interpretam de uma forma, outros interpretam de outra. Por exemplo, na passagem que descreve o paraíso, a linha de interpretação mais literal interpreta literalmente o que Maomé disse, que no paraíso os homens desfrutarão de virgens, que vai ser a grande recompensa, não é? E que essas virgens, elas ficam virgens todo dia de manhã de novo. E como a palavra virgem está ligada à branca, a palavra branca, a linha mais moderna de interpretação diz que Maomé não estava se referindo a virgens, mas a passas, a uvas brancas, que eram uma delícia naquela época, né? E que era isso que ele queria dizer. Então, a divergência de opinião, especialmente agora, não é, que o islamismo caiu na crítica mundial, não é, por conta da maneira como trata as mulheres, atos terroristas feitos em nome do islamismo. Então, há uma linha mais moderna, né, de interpretação que pretende suavizar o impacto de algumas palavras que tem no Alcorão. Mas a grande diferença entre os seguidores do Alcorão é a Sunna. Sunna é uma coletânea de histórias que completam o Alcorão. E que essa coleção foi feita cerca de 100 anos depois de Maomé. E traz histórias sobre Maomé, lendas a respeito dele, ditos que ele teria pronunciado, atos que ele teria cometido. Então a Sunna completa o Alcorão. Ela tem 6 partes e consiste na aplicação prática da religião islâmica conforme ensinado por Maomé. Só que a Sunna não é aceita por todos os islâmicos, é aceita pela maioria, daí o nome sunitas, que é a grande facção dos islâmicos. 90% deles, né, são chamados de sunitas. Os outros 10 a 15% são os xiitas, que não aceitam a Sunna e seguem só o Alcorão. Mas a grande parte aceita também a Sunna. Deixa eu falar um pouquinho mais a respeito dessas grandes denominações islâmicas para a gente entender um pouquinho mais. Essa divisão ocorreu na primeira geração após a morte de Maomé e foi baseado naquela disputa que eu mencionei sobre quem deveria suceder Maomé como líder da comunidade islâmica. Como eu disse, o islamismo é uma proposta de civilização que articula princípios religiosos e políticos e que almeja o controle mundial. A pergunta é quem haveria de suceder Maomé como líder desse movimento. E Damasco, capital da Síria, tornou-se o centro do califado dos xiitas, um grupo minoritário que se caracterizava por ser tradicionalista e conservava as antigas interpretações do Alcorão, da lei islâmica, e queria a implantação da Sharia, que é a lei islâmica. Já os sunitas, eles divergiram dessa concepção sucessória dos xiitas e adotaram a Sunna, não é? Que nós já falamos aqui, atualizando as interpretações do livro sagrado do Alcorão e da lei islâmica. Essas são as duas grandes diferenças. Então, os sunitas e xiitas, eles divergem com relação a quem é o sucessor de Maomé. Os sunitas creem que é uma determinada linha, os xiitas creem que é outra, e a outra diferença é que os sunitas aceitam aquele outro livro contendo histórias sobre Maomé que os xiitas não aceitam. Então, seria essa a grande diferença. Mas então, vamos entrar no que é que o islamismo acredita. Como eu disse, há muita divergência sobre detalhes e interpretações do Alcorão, da Sunna, mas basicamente o islamismo acredita
nos seguintes pontos que eu vou dizer para vocês, que são 6 doutrinas e os chamados 5 pilares da fé islâmica. Então vamos começar com as doutrinas. A doutrina islâmica ela pode ser resumida como a crença nesses pontos, em um único Deus, seus profetas, seus livros, seus anjos, seus decretos e o julgamento final. São basicamente esses 6 pontos. O islamismo ensina que os seres humanos nascem espiritualmente neutros, ao contrário do cristianismo, que defende o pecado original. Nós já nascemos contaminados pelo pecado, segundo o cristianismo, e inclinados ao mal, e a nossa natureza é corrompida. Mas no islamismo não há o conceito de pecado original ou de pecado transmitido. As pessoas nascem neutras moralmente e, portanto, elas são perfeitamente capazes de obedecer às ordens de Deus. Elas podem escolher livremente entre o bem e o mal e elas podem obedecer os mandamentos de Deus. Mesmo que elas pequem, elas continuam com essa habilidade de fazer o que é certo. Portanto, na visão islâmica, o que a humanidade precisa não é de salvação, mas de instrução. O islamismo tem profetas, mas não tem um salvador. Maomé não é o salvador dos muçulmanos, mas ele é o grande instrutor e o grande profeta. Porque no islamismo a salvação vem pela obediência à palavra de Deus que foi revelada através do anjo Gabriel a Maomé, o seu profeta. E que instruções são essas? Que pontos centrais são estes? Primeiro, crença em um Deus. Os muçulmanos acreditam que Alá seja o único, eterno, criador e soberano Deus e que não há outro Deus a não ser Alá. Ele é o único Deus verdadeiro. E nesse ponto há uma semelhança muito grande entre o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, porque são 3 religiões monoteístas, ou seja, que acreditam que há apenas um Deus. As demais religiões são politeístas, como o hinduísmo, as religiões da Mesopotâmia, a antiga religião pagã dos egípcios e dos caldeus, a religião dos gregos e dos romanos na antiguidade, todas elas eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Mas os islâmicos, juntamente com os cristãos e os judeus, afirmam o monoteísmo. Existe apenas um Deus. Um Deus. E esse é um ponto de aproximação entre os islâmicos e os cristãos, embora nós vamos ver aqui que o conceito de Deus é bem diferente no islamismo e no cristianismo. Mas, então, eles creem que Alá seja o único Deus eterno, Alá é eterno, ele criou o mundo e ele é soberano. Maomé não pretendia trazer um Deus novo, mas ele dizia que o Deus que ele pregava e ensinava era o mesmo Deus dos judeus e dos cristãos, só que judeus e cristãos haviam perdido a verdade a respeito desse Deus e, num certo sentido, o islamismo, Maomé dizia que ele queria voltar à religião original, ao conceito original de Deus que havia se perdido durante todo esse tempo. Maomé considerava a doutrina da Trindade como sendo blasfema. Embora tenha um alto respeito pela pessoa de Cristo, não é, como filho de Deus, como profeta de Deus, o Alcorão fala até que ele nasceu de uma virgem, crê nisso, crê nos milagres de Deus, crê de Cristo, crê que ele até subiu aos céus, mas eles negam que Jesus é Deus. Portanto, a doutrina da Trindade, de um Deus que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo, é completamente estranha para o islamismo, não é? E é considerado, inclusive, uma blasfêmia. É considerado uma blasfêmia dizer que Jesus Cristo é Deus. Alá é único e age de forma direta no mundo, e tudo acontece no mundo por intervenção direta de Alá. Essa é a primeira crença. A segunda é a crença nos anjos. Os anjos foram criados por Alá e são fiéis a ele. Somente um anjo se tornou desobediente, Iblis ou Shaitan, que é a palavra para Satanás. O anjo mais mencionado no Alcorão e na Suna é Gabriel, que foi o mediador das revelações de Alá a Maomé. Então é importante no islamismo a crença nos anjos, porque eles acreditam que foi um anjo que trouxe da parte de Deus o conteúdo do Alcorão para Maomé.
Eu confesso que eu não entendi direito o que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer. Talvez alguém possa me ajudar depois. O islamismo acredita ainda nos gênios. Os gênios teriam sido criados por Deus e não são nem anjos nem homens. Mas você lembra de Aladim e a lâmpada maravilhosa? Aquilo ali, a gente pensa que é lenda, conversa. Não é não. Aquilo reflete uma crença islâmica. Os gênios são esses seres, não é? Eles não são nem anjos nem homens. O Alcorão diz que Deus preparou, Alá preparou o inferno para os homens e para os gênios maus. E parece admitir a possibilidade da conversão de um gênio ao islamismo. Eu dei uma lida em várias fontes, mas alguns disseram que isso era uma crença muito antiga do islamismo e que o muçulmano moderno não acredita mais nisso hoje, não é? Mas, de qualquer forma, isso fazia parte, parece, no início da crença islâmica. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, existe um único Deus que é Alá. Segundo, a existência em anjos e na sua atividade aqui nesse mundo. Foi um anjo que trouxe a revelação de Alá para Maomé. Terceiro, a crença nos profetas. De acordo com o islamismo, Deus vinha falando todos aqueles séculos ao mundo através de profetas. Os profetas bíblicos foram enviados de Deus. Jesus também foi enviado de Deus. E muitos outros que Deus mandou através da história, trazendo a sua revelação. Os principais profetas que Alá mandou ao mundo são estes: Adão, o escolhido de Alá; Noé, o pregador de Alá; Abraão, o amigo de Alá; Moisés, o porta-voz de Alá; Jesus, a palavra de Alá; e Maomé, o profeta de Alá, que de todos é o maior e fecha esse círculo de revelações. Maomé, portanto, é glorificado entre os muçulmanos por ter sido o profeta. É assim que ele é designado no Islã. Ele é o profeta, aquele através de quem Deus trouxe a revelação final e última para esse mundo. Há muitos milagres atribuídos a Maomé, lendas que estão não no Alcorão, mas na Suna, que é aquele livro que complementa e que não tem unanimidade entre os islâmicos. Então está aí, crença nos profetas. Quarto princípio, é a crença nas revelações de Deus ou os livros. Os muçulmanos aceitam certas partes da Bíblia, como a Torá e os Evangelhos, mas acham que, apesar de terem sido dados por Deus, foram corrompidos pelos homens. Como eu já mencionei, a cópia verdadeira do Evangelho foi levada juntamente com Jesus para o céu, quando ele foi arrebatado por Deus. O que ficou foi deturpado. Então, tanto é que eles dizem que no Evangelho verdadeiro que Jesus teria levado para o céu, Jesus teria profetizado a chegada de Maomé, que Maomé viria como sendo a revelação final de Deus. O próprio Jesus teria dito isso. Isso não está no nosso Evangelho, não está no Novo Testamento, em parte nenhuma. Mas então a explicação é que estava naquele Evangelho verdadeiro que Jesus levou com ele para o céu, não é? Então, toda vez que há uma diferença entre o que diz o Evangelho e o que o Alcorão diz a respeito de Jesus, por exemplo, eles negam que Jesus foi crucificado. Eles dizem que essa foi uma alteração ou um registro errado, confundiram alguém por Jesus, e quem morreu na cruz não foi Jesus Cristo. Jesus não foi de fato crucificado, mas outra pessoa, não é? Jesus, na verdade, subiu aos céus sem morrer, levando essa cópia do Evangelho. E quando a gente confronta, dizendo, mas os Evangelhos que nós temos, eles nos dizem que Jesus morreu, a resposta é, não, mas essas cópias que vocês têm do Evangelho, elas foram todas adulteradas, né? O verdadeiro Evangelho está no céu lá com Jesus. Mas eles creem nessas revelações. O Alcorão, então, seria a revelação perfeita e última de Deus, superando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há muitas referências no Alcorão a Moisés, à lei de Deus, aos profetas e ao próprio Jesus Cristo, inclusive também a Maria, mas sempre de forma meio reticente, não é? Mas essa é a quarta crença deles, de que Deus se revelou
nesses livros, mas que o Alcorão é a revelação perfeita, última e completa de Deus. A quinta crença é o dia de julgamento. E na vida futura. De acordo com o pensamento islâmico, até onde eu compreendo, todos, no dia do juízo, todos serão ressuscitados e todos irão para o inferno. E de lá serão resgatados os que tiverem merecimento e entrarão no paraíso. A princípio eu não estou lendo direito, mas depois eu confirmei com outras fontes. A ideia é de que todos vão para o inferno. E de lá, então, depois do julgamento feito por Alá, dos méritos e da obediência, as pessoas é que então irão para o paraíso. O paraíso é descrito no Alcorão e também na Suna, em outras fontes, a interpretação dos sábios e califas islâmicos. O paraíso é descrito como um lugar cheio de frutas, rios, pedras preciosas, leite, mel e vinho, e especialmente virgens, as huris, ou uris, eu não sei como pronuncia, para desfrute e deleite dos homens. Eu vou ler aqui o que está no Alcorão, na Surata 56, versículos de 12 em diante. Falando sobre os que vão para o paraíso, Maomé disse que eles se deitarão sobre leitos incrustados com pedras preciosas, frente a frente, onde lhes servirão jovens de frescores imortais, com taças e jarras cheias de vinho, que não lhes provocará dores de cabeça nem intoxicação, e frutas de sua predileção, e carne das aves que desejarem. E deles serão as huris, virgens de olhos escuros, castas como pérolas bem guardadas, em recompensa por tudo quanto houverem feito. Sabei que criamos as huris para eles e as fizemos virgens, companheiras amorosas para os justos. Está no Alcorão, Surata 56, a partir do versículo 12. Aquele conceito de 72 virgens para cada guerreiro que morrer em luta pelo islamismo não está no Alcorão, mas está na Suna. E eu vou ler aqui, é Suna, volume 4. A menor recompensa para aqueles que se encontram no paraíso é um átrio com 80.000 servos e 72 esposas, sobre o qual repousa um domo decorado com pérolas aquamarinas e rubis. Então, a diferença do céu cristão, né, do novo céu e da nova terra cristão, é que o novo céu e a nova terra cristão tem anjos assexuados, não é? Então pode parecer monótono para muita gente. Mas o paraíso islâmico lá, então o prazer do paraíso islâmico é basicamente sensual. É o relacionamento sexual com estas virgens que ficam virgens cada manhã e assim por toda a eternidade. Com relação ao inferno, é de fogo e para lá vão os homens e os gênios. De acordo com a Suna, Ali ibn Abi Talib, que foi o terceiro califa, certa vez perguntou: você sabe com o que se parecem os portões do inferno? E aí, Al-Baidavi, um comentarista, colocou uma mão sobre outra, indicando que há 7 portões para o inferno, um em cima do outro. Ele disse: o inferno tem 7 portões através dos quais serão admitidos pelo seu grande número. As camadas que eles vão descer, conforme a sua graduação, são respectivamente. Então, esse intérprete da lei islâmica, ou da revelação islâmica, ele diz que o inferno tem 7 portões, não é? E vai descendo de cima para baixo, gradativamente. O Garrana é o mais alto, e é para os monoteístas rebeldes, provavelmente os islâmicos que não foram fiéis em obedecer à lei. O segundo nível do inferno é a fornalha, que é para os judeus. O terceiro nível do inferno, o esmagado, é para os cristãos. O quarto nível é a fogueira, para os sabeanos. O quinto nível é o calor ardente para os adoradores do fogo. O sexto nível é o inferno para os incrédulos. E o sétimo é a fossa para os enganadores. Então, nessa perspectiva, o inferno tem 7 portões, que são 7 níveis, e o nosso é o terceiro. Sexta crença é a crença na predestinação.
E atenção aqui, que nós acreditamos também, mas há uma diferença aqui. A grande maioria dos muçulmanos acredita que Alá decretou tudo o que vai acontecer. Está decretado. E eles atestam a soberania de Deus com uma frase frequente, Inshallah, que quer dizer se Alá quiser. Deus é o autor, inclusive, do mal, e não existe livre-arbítrio. Portanto, o homem deve ocupar-se com as coisas do além e do mundo futuro. Alguns autores sugerem, e eu não posso dizer que isso aqui é verdade, mas pelo menos é sugestivo, que essa é a causa pela qual os países islâmicos não são hoje muito diferentes do que eram na Idade Média. E que os países islâmicos, à exceção da Arábia Saudita, cuja riqueza provém do petróleo, mas os países islâmicos, eles estão entre os países menos desenvolvidos e mais pobres do mundo. E alguns autores acham que isso é por conta dessa crença de que tudo está determinado. Então, isso desestimularia a criatividade, inventividade, o empreendedorismo e o desenvolvimento da civilização. Isso aí é uma tese que eu não sei se é possível de ser provada historicamente, né? Fazer uma relação de causa e efeito com o determinismo. A diferença com o cristianismo, a visão reformada do cristianismo, é que sim, nós cremos que há um Deus que é soberano, criador de todas as coisas, mas ele age no mundo através de causas secundárias, ou seja, através de meios que ele próprio estabeleceu. Deus alcança os seus propósitos, e entre esses meios, as causas secundárias, está a vontade das suas criaturas, que escolhem o que elas querem e que tomam decisões de acordo com o que elas desejam. Só que tudo isso está dentro desse grande governo de Deus. O Deus do cristianismo é um Deus que age usando causas secundárias, e entre elas está a sua vontade e a sua decisão. Por isso, no cristianismo, o homem é responsabilizado pelas suas decisões. O cristianismo afirma a soberania de Deus e a responsabilidade humana, enquanto que nessa visão determinista, Alá é inclusive o autor do mal. Na visão cristã, o mal entrou através da causa secundária, que era a liberdade da criatura. Deus não é considerado o autor do mal na Bíblia e nem no cristianismo tradicional e clássico, enquanto que ele é no islamismo. Então, estes são os 6 pontos que ilustram o pensamento da religião islâmica. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui agradecendo a você que chegou ao final de mais um vídeo e convidando você, caso não seja inscrito nesse canal, a inscrever-se aqui abaixo, clicando no botão vermelho e também deixando um like nesse vídeo, compartilhando ele para mais pessoas poderem ter acesso ao conhecimento. Nós sabemos que hoje, por causa dos atuais conflitos que estão acontecendo, o Islã, a religião muçulmana, desperta a curiosidade das pessoas a entender como ela funciona. E aqui nós compartilhamos um estudo muito completo do reverendo Augusto Nicodemos a respeito das principais doutrinas do islamismo. É um estudo feito de maneira respeitosa, afinal de contas, quando nós falamos da religião dos outros, nós fazemos isso com respeito, apenas apontando e comparando os principais pontos dessa religião com aquilo que o cristianismo, que nós cremos, de fato prega. E se você deseja assistir essa pregação na íntegra, você também pode acessar o canal do reverendo Augusto Nicodemos aqui abaixo na descrição, onde você poderá ter uma explanação maior desse vídeo. É um vídeo de cerca de 1h30 de conteúdo. Nós apenas colocamos um trecho aqui pequeno, dando uma introdução a respeito da história, a respeito das 6 principais doutrinas do Islã, mas você também pode ver outros aspectos e inclusive algumas outras comparações também no vídeo completo. Nós sabemos que no islamismo há uma distinção muito grande, né, do Deus que é pregado no Islã e o nosso Deus bíblico, né? Nós sabemos que não é o mesmo Deus, né? Embora muitas pessoas achem, acreditem que seja, mas absolutamente não tem nenhuma correlação, porque é um outro Deus que os muçulmanos então creem.